sexta profecia que Deus liberou para este ano de 2026. Ela está em Juízes 6, no versículo 12. Aqui Deus está levantando Gideão para guerrear e lhe dar uma grande vitória. Deus está fazendo algo grandioso, tremendo e forte na sua vida, meu irmão, minha irmã. Pois Ele vai te dar uma grande vitória em sua vida. Tem uma reviravolta que vai acontecer aí, pois a mão do Todo-Poderoso está trabalhando, está agindo a lhe entregar essa grande vitória. E ele fala aqui que você é um corajoso, uma corajosa, e o Senhor está com você. Quando a gente tem a certeza de que Deus está conosco, nada e nem ninguém pode nos deter. Com Deus é vencer ou vencer, não tem outra palavra. Dele é a guerra. E dele também é a grande vitória que está vindo sobre a sua vida mediante a uma grande luta que você vem passando e já faz muito tempo. Arabashuri de canta labassi. Oribede calabashiri de anda labassaia. Deus está falando aqui de anos e anos. Aqui no relato da luta de Gideão, daquele povo, foram 7 anos. Mas aqui tem gente com muito mais anos, tá? Então, diz assim o texto, que o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Entenda, meus irmãos, que existe pecados que você sai da presença do Senhor e ele então, por desobediência sua, ele deixa você nas mãos dos inimigos. Sim. Pecados que são escondidos ou pecados que são expostos. Não importa. Ele vê tudo. A palavra diz que os olhos dele estão sobre todos, os maus e os bons, e sabe tudo o que eles fazem. Então, não adianta esconder de um, de outro. Deus sabe. E aqui está bem explícito o texto. O Senhor, por isso, deixou que os inimigos os dominassem. Terrível é quando a gente peca. Até agora eu não tinha falado de pecados, mas aqui o Senhor vai falar de pecados, tá? Por causa dos pecados, muito das suas promessas, muitas das suas bênçãos não se manifestam na nossa vida. Porque existe lá, que eu falei, os 3 pilares para receber as bênçãos e principalmente os cumprimentos das promessas do Senhor na nossa vida. A fé é uma delas. A obediência, aqui ó,
quebraram o primeiro mandamento, estão em pecado. Existem 10 mandamentos. Não sei qual foi o que você quebrou aí, né? Mas existe aqui o porquê, Deus está explicando o porquê que também está travada uma bênção de ser recebida. Está travado aqui uma luta de anos. Ele está explicando. E se ele está exortando, é porque ele quer que a gente se conserta diante dele, peça perdão, se posicione, porque daí ele vai liberar a grande vitória. Aí o texto nos diz aqui que todas as vezes que os israelitas semeavam, os inimigos vinham e destruíam todas as suas colheitas. Rabashiri de canta labasaia. Oribede calabasuri de canta labaxi. E eu vi agora mesmo uma grande plantação devastada. Sabe? Então você começa a entender, porque até agora você não entendia, o porquê que você trabalha e não sai do lugar e não conquista nada, o porquê que você jejua, o porquê que você ora, o porquê que você faz campanha, o porquê que você sobe monte, o porquê que você faz de tudo, mas a bênção não se manifesta. Existem só 2 caminhos, meus irmãos, para que a bênção ali fique estagnada e não chegue até nós. A primeira é o pecado. O pecado não deixa nem a nossa oração chegar até os céus. Então você entende por que não adianta fazer mais nada? E quando você chega para Deus, mas eu já pedi perdão, mas Ele quer um coração totalmente arrependido, contrito, quebrantado. Verdadeiramente, porque quando você peca e pede perdão e peca de novo, você não se arrependeu de verdade. Quando você peca e você pede perdão e se mantém firme, nunca mais você quer saber desse pecado novamente. Aí então o Espírito Santo te quebrantou. O Espírito Santo te mudou. O Espírito Santo agora habita novamente em ti. Porque cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. Porque o salário dele é a morte. E não estamos falando de morte física. Estamos falando da morte espiritual. Porque quando você peca, o Espírito Santo, ele aparta de você. E então você dá lugar à carne. E aí é que você peca mais, e peca mais, e peca mais. Oura, bashiribe de calabasuri de canta labasaia. Aí Deus deixa a nuvem de gafanhoto vir sobre a sua plantação e destruí-la. Aí você não entende porque você trabalha tanto, mas quando você vai ver, cadê o dinheiro na conta? Vem na tua mão, pega fogo, vira cinza. O vento soprou e cadê? Não tem mais dinheiro. Você não entende porque na tua cozinha tem um demônio personificado ali de rato.
Porque quando a gente peca, a gente está sem a proteção de Deus. E sem a proteção de Deus, não conseguimos. Não conseguimos. Porque vem as flechas, vem os dardos, vem as espadas, vem 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e você é atingido. Entendeu? Cuidado com o pecado. Que você pode falar assim, poxa, mas eu... só mentir. Em Apocalipse 20, se eu não me engano, lá no finalzinho, tá escrito, não entrarão no reino dos céus os mentirosos. Mas foi só uma mentirinha. Não importa. Pecou. Então, não tente diminuir o pecado. Pecado é pecado. Não importa se ele é enorme, grande, ou se ele é pequenininho. Diante de Deus é pecado. E aí você pode até pedir perdão para Deus, mas daí daqui a pouco, você mente de novo. Você tá entendendo? Daí mente de novo, aí tem que mentir de novo, aí tem que mentir de novo. Você tá entendendo? Aí vira aquela bola de neve. Comecei uma conversa aqui, né? Tô namorando ou tô casado, tô casada, comecei uma conversa aqui e a conversa tá saindo da amizade. Em vez de você pegar e bloquear, não, você dá trela. Você tá pecando. Porque Jesus disse que se os seus olhos olhar com a intenção de desejo sobre um homem ou sobre uma mulher, já pecou. O pecado nos aprisiona. Ora bashiribe de calabaçai. Eu vou contar para você uma vez que ninguém é santo, né? Tá escrito que não há um justo sequer. E é por isso que Jesus Cristo teve que descer do seu trono dos céus e vir morrer por nós pecadores, né? Eu pequei contra Deus. E quando eu caí em mim, de fato, me sobreveio um monte de doenças. Eu vou falar uma coisa para você, doenças que eu nunca tive na minha vida. Eu tive. A minha saúde, ela era 100%, nem gripe eu pegava. Mas quando eu pequei contra Deus, a saúde foi só decaindo. E era remédio para isso, remédio para aquilo outro, e quando via já tinha mais coisas, e tinha que comprar mais remédio, tinha que tomar mais remédio. Feridas pelo corpo inteiro. O pecado tira a proteção de Deus sobre nós. E aí, eu caí em mim, pedi perdão a Deus, de joelhos no chão, cara no pó, jejuei por 21 dias para arrependimento. Existem jejuns que a gente faz para prosperidade, para as portas abertas, para cura. Mas você já fez jejum para arrependimento, para Deus olhar para você e ver que você realmente estava arrependido, para Ele novamente te perdoar, te lavar, te remir, e você entrar no santuário dos santos novamente? Então, se você não fez, faça. Depois, no 21º
dia, no último dia, eu fui entregar o meu jejum e eu vi um deserto, só que ele era escuro e vermelho, preto com vermelho. Parecia a terra não era escura, mas era vermelha. Eu estava no centro daquele deserto. Ele se chama Sheol. E meus pés, os dois, estavam com correntes, com grilhões nos tornozelos, grandes, enormes. E eu estava ali imóvel. Não podia nem para frente, nem para trás, não me movia. Estava somente ali. E então foi quando eu vi uma carruagem com um anjo. Ele desceu dos céus, entrou aonde eu estava, com a espada dele, ele só passou. Com a espada dele, ele cortou a corrente, já foi embora, já voltou para os céus, e os grilhões se abriram. Saí daquele cenário tenebroso, macabro. Porque literalmente o salário do pecado é um inferno. Estava aprisionada pelo meu pecado. Então, com essa visão, eu entendi que Deus recebeu o meu arrependimento, me perdoou, me libertou, e então eu pude adentrar na sala dos santos novamente. E nunca mais, sabe aqueles arrependimentos de remorso? Porque você tem que ter arrependimento de remorso. Por que eu fiz isso? Até hoje, eu vou falar um arrependimento de remorso, porque até hoje, quando eu lembro que eu fiz isso, eu choro, porque eu falo, por quê? Eu sei que Deus já me perdoou. Mas aquilo me afastou completamente do meu Deus. E até hoje, quando eu lembro, eu falo, por que eu fiz isso? E choro. Isso também é maravilhoso, porque faz você lembrar de onde Deus te tirou. Porque o sacrifício na cruz não foi em vão, não. Para aqueles que se arrependem, há salvação. Enquanto estamos vivos, há salvação. Enquanto Deus tiver negócio contigo nessa terra, enquanto Deus tiver projetos contigo nessa terra, enquanto Deus te deu a missão e você ainda não a cumpriu, Ele te dá vida e te dá a chance de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então não brinque com o pecado. Deus tem vitórias, Deus tem bênçãos, Deus tem prosperidade, Deus tem saúde em abundância, tem felicidade, até mesmo promessas para nós e para os nossos descendentes. Mas o nosso adversário nos rodeia, dia e noite, ele não dorme, ele não se cansa de nos tentar para roubar a nossa salvação, para nos roubar a nossa coroa.
É mais do que roubar só uma saúde, é mais do que roubar um emprego, é mais do que roubar uma felicidade no lar, no casamento, é mais do que roubar uma propriedade sua, um imóvel seu, uma prosperidade sua, que seja. É mais do que isso. É roubar a sua coroa, onde os portões dos céus estarão fechados para você. Ora baixarabadacalabacê. Uribide calabassuri de canta labaxaia. E aqui a gente vê, então, os israelitas pedindo socorro a Deus, o Senhor. E quando eles oraram ao Senhor por causa dos medianitas, dos seus inimigos, dos seus perseguidores, porque não aguentavam mais trabalhar, e eles vinham roubarem as suas bênçãos, Deus enviou um profeta e falou para eles que era por causa dos pecados dele. Então, o Senhor ouviu o clamor do seu povo, ele ouve nossa oração, ele ouve o nosso choro, ele ouve o nosso clamor, a nossa invocação, invocando o nome dele, para vir nos ajudar, nos resgatar, nos socorrer, nos libertar, nos salvar. Então Deus enviou o anjo, apareceu a Gideão, ele disse: você é corajoso, varão. Você é corajosa, varoa. O Senhor está contigo. E Gideão, olha o que Gideão fala. Se Deus está conosco, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas dos nossos antepassados que eles contavam que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Rabadacalabaxi. O pecado faz a esperança morrer. Algo estava morto dentro de ti. Só que Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. E ele está soprando a vida novamente em você, te trazendo a esperança de novo, porque o diabo, ele age assim mesmo. Ele rouba a nossa fé, rouba a nossa esperança, rouba os nossos sonhos, e quando vamos ver, estamos lá no inferno. Deus está te levantando. E está decretando que ele está com você e você vai para a luta e vai vencer. E que agora, então, que ele vai ressuscitar os teus sonhos, vai ressuscitar a tua esperança, vai ressuscitar a tua fé. E vai contigo. Ele não vai só ressuscitar, porque agora ele quer manifestar. Deus está falando, eu vou remover. Eu vou remover tudo. Eu vou remover tudo. Tudo que há de impureza. Eu vejo um rio. E esse rio, você está dentro dele. Porque o anjo está te levando para dentro dele. E você começa a adentrar nesse rio. E começa a colocar os pés. E depois vai estar os joelhos. E aí está no seu lombo. E agora está na sua cintura. E agora está no seu pescoço, e agora mergulhou. Deus está limpando, Deus está removendo tudo aquilo, toda a sujeira
Porque a água é limpeza. Deus está purificando, te lavando, te remindo e lavando com o sangue do Cordeiro novamente, para que você se reerga, se levante e venha Ele manifestar tudo aquilo que Ele tem te prometido.